Tá, tem aqui, sal. Pronto. Boa tarde, gente. Ó, o negócio é o seguinte, então a gente vai começar hoje com evolução, tá? Desde os conceitos básicos das teorias evolucionistas até processo de especiação. Aí a próxima aula a gente fica com citologia, estudo da célula. Então é o seguinte, quando a gente pensa em evolução, a gente tem que ter em mente que o processo evolutivo... Deixa eu preparar. Quem tem mais caneta colorida aí? Para me testar. Eu gosto de caneta colorida. Caneta vermelha. Bom, assim, a Gabi roubou umas canetas aqui. Não roubei nada, cara. Tem essa azul. Eu não roubei nada. O Wesley tá com a minha rosa. Tem uma roxa. A roxa só tá bom. Então, saca só, gente. O conceito de evolução, ele começa a ser destacado quando ele entra em conflito com o que era vigente na época, que era o fixismo. O que é o fixismo? O fixismo é uma ideia que defende a imutabilidade, palavra bonita, né? Habilidade dos seres vivos. Ou seja, os seres vivos, eles foram criados da forma que foram criados e vão continuar do jeito que são até o final da existência. O fixismo, ele também é chamado, né, quando se associa a ideia de Deus ou do Criador, sei lá, que vocês acreditam, ao criacionismo. Então, os criacionistas eram fixistas. Eles acreditavam que Deus tinha criado todas as formas, né? Aquele negócio fez a terra em não sei quantos dias, aí que descansou, blá, 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 aquela história toda. E, do jeito que foi criado, o ser vivo vai continuar. O evolucionismo, ele vem para combater essa ideia. Por quê? Ele acredita justamente no contrário que o fixismo pregava. Ele acredita na mutabilidade. Ou seja, mudança da forma. Os seres vivos, eles passam por um processo que permite a mudança gradual e que demora um tempo. Não é uma coisa assim, pô. Então, ó, essa mudança da forma, ela é gradual, tá? Então, beleza. Entre o fixismo e o evolucionismo, a gente tem diferenças que são marcantes. Se vocês pegarem uma prova e eu tentar representar isso, por exemplo, tipo num cladograma, ou tipo uma representação gráfica, vai estar um negócio assim, ó, subindo. Vocês têm que lembrar isso o tempo todo. Ó, então o ser vivo, A ele foi criado, o B, o C e o D, e assim ele permanece, totalmente fora da ordem, lógico, né? Já no evolucionismo, o que eu tenho? Você vai ter uma ramificação. Você vai ter o quê? Seres vivos que dão origem a outros mais evoluídos. Tá? Então, essa aqui, enquanto você tem uma representação linear, aqui eu vou ter uma representação o quê? Ramificada. Então, ó, linear, ramificado, ok? Fixismo e criacionismo. Existe também uma outra teoria, o fixismo e o evolucionismo, eles defendem, eles não vão explicar a gênese, né, a origem dos seres vivos, mas vão explicar como é que eles vão sendo modificados ao longo do tempo. Lógico que pega um pouquinho na parte da criação, por quê? Porque se acredita que vem de um ancestral, esse ancestral no fixismo ele não sofre modificação nenhuma, enquanto no evolucionismo ele propicia o quê? O processo gradual de mudança. Existe também uma teoria que vai de encontro lá aqueles estudos sobre o primeiro ser vivo, que é chamado de panspermia cósmica. Muito louco isso aqui, né? Parece um negócio meio, sei lá, astrológico. Mas o que é a panspermia cósmica? Ela fala que o primeiro ser vivo, ele seria originado
de outro planeta. E ele teria chegado em quê? Fragmentos de meteoros ou meteoritos. A panspermia cósmica já foi uma teoria mais usada para explicar a origem, não o processo de modificação. Mas como está aí, a gente fala dela. Então, olha só. Pode? Deixa eu colocar o número 1 aqui. Depois vocês se organizem para ver quem fica com a folhinha. Ó, no processo evolutivo, a gente tem dois caras que foram os marcos de todo o estudo da evolução. Quem foram esses dois caras? Evolução. Darwin e Lamarck, né? Então, o Pasteur está relacionado ao quê? Biogênese e abiogênese, aquelas teorias de origem dos seres vivos. Então, vamos falar do processo evolutivo. Depois a gente pode até falar da origem. Ó, o Lamarck. O Lamarck, as teorias lamarquistas, elas vão se basear em leis que ele fundamentou com base na observação que ele fazia dos seres vivos, tá? A primeira delas era a lei do uso e desuso. Pô, o que o Lamarck pensou? Ele, sabe aquela teoriazinha das girafas? Do pescoço das girafas? É o melhor exemplo para a gente explicar como os seres vivos evoluíam segundo a visão desses cientistas. Para o Lamarck, o que acontece? As girafas, elas eram de pescoço curtinho. Todas elas tinham pescoço curto. Só que, com o passar do tempo, imagina que estão todas... eu não sei desenhar girafa, gente. Vai ser, né, o esquemão aqui, ó. Isso aqui é uma girafa. Isso é uma girafa, tá? Vou pôr aqui, ó, girafa. Eu sei desenhar girafa, mas se eu for desenhar girafa aqui vai demorar demais. É tipo desenho rupestre. A girafa, o que acontecia? Ela tinha um pescoço curtinho e ela se alimentava, né, de vegetação que estava ao alcance da sua estatura. Só que aí essas girafas começaram a se reproduzir, né? Mais girafinhas estranhas foram surgindo no mundo, ó. E aí começou a faltar alimento nesse extrato arbóreo mais baixo. E aí o que aconteceu? Só tinha o quê? Árvores muito altas. Aí essa girafinha do pescoço curtinho, tadinha, girafinha cotó, ela levantava o pescocinho assim, sabe? Ela tava até uns pulinhos assim, ó. Ela tá na pontinha do pé aqui, ó. Ó. Aí ela tentava se alimentar de folhas mais altas. De tanto ela esticar o pescoço, segundo Lamarck, de tanto ela fazer esse esforço, o que aconteceu? O pescoço dela foi esticando. Então, a lei do uso e desuso, ela está relacionada ao desenvolvimento de estruturas anatômicas conforme o uso constante delas. Vocês me lembram, gente, que eu fico prestando atenção aqui no tela. Então, se você tem um uso constante, o uso constante vai estar relacionado à hipertrofia, por exemplo. Pô, me fala uma coisa que você usa demais e vai hipertrofiar. Músculo, né? Você vai para musculação, fazer musculação, e aí você quer o quê? Hipertrofia muscular. Só que, aí você fala, então o Lamarck estava certo. Porque quando você faz o uso constante desse tecido, ele hipertrofia, ele se desenvolve. Então, ele não estava errado. Só que pensa só,
Quando a gente fala dessa hipertrofia, desse desenvolvimento de uma estrutura anatômica, a gente não está falando só de um tecido. O Lamarck generalizou isso por uma estrutura inteira, por uma parte do corpo. O que tem no pescoço? Tem osso, tem né, vértebras que são tecido ósseo, tem tecido nervoso, tem tecido muscular, tecido epitelial, tem tudo. Então, será que isso tudo está hipertrofiando? A teoria de Lamarck ia muito bem, obrigado, porque isso era observado e tinha até uma fundamentação de acordo com as observações que se fazia nas provas evolutivas, que a gente vai ver daqui a pouco. Mas aí ele veio com a segunda lei, que foi o que complicou a vida dele todinha.